Fala, traders, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Torino aqui na área e eu vou falar hoje, vou passar mais um resumo de mercado, vai ser muito bacana. Inclusive hoje, galerinha, eu vou falar sobre o Forex, vou falar também sobre o dólar, né? Vamos falar sobre o dólar. Não falar do mini índice, não falar do dólar, cara. Só que como vocês estão percebendo, galera, eu estou trazendo de forma gradativa os conteúdos. Por quê? Porque eu preciso me adaptar em relação a tempo também, para eu não poder, um exemplo, me estender muito e também não falar pouco. Então eu tenho que ir me adaptando ali, mas pode ter certeza que a gente vai agregando ali, vai acrescentando os conteúdos. Inclusive ontem eu fiquei, cara, deixei a desejar aí, viu, no vídeo. Embora o conteúdo ficou muito massa, ficou bacana, tá agregando na vida de vocês, que eu tô vendo feedback, tô vendo os comentários, mas eu não falei o que ia acontecer hoje. Em contrapartida, eu compartilhei com os meus alunos, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas não se preocupem que, tipo, eu vou estar trazendo sempre as regiões de interesse do preço, pode ter certeza. Então a gente vai fazer sempre isso no vídeo aqui e vai ser bem interessante. Vai ser os melhores pontos e aí vocês vão armando seus trades aí nesses movimentos, tá certo? Inclusive, pessoal, deixa eu falar para vocês sobre o raciocínio lucrativo, né, que é esse quadro aqui, que é o que a gente está falando. Para quem é novo, é um conteúdo que eu falo todos os dias, o resumo de mercado, e aí você aprende de uma forma, uma leitura, né? Qual a forma de leitura de uma análise institucional, ou seja, do Smart Money Concept, que é o conceito do dinheiro inteligente, ou seja, você sabe onde realmente o dinheiro está, onde ele vai, para onde vai, onde é que realmente o varejo, né, ele atua para você poder se livrar de algumas operações, digamos assim, de forma ingênua, tá bom? Dizendo, digamos que o dinheiro que não tem aquela informação suficiente, beleza? Então, gente, antes de mais nada, eu quero dizer a você que temos uma comunidade aí para você poder participar. E nessa comunidade você tem aí o link na descrição, uma comunidade no Discord, tá bem, gente? Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Vamos embora, né? Solta a vinheta aí, meu parceiro. Vamos lá, né, galera? Se inscreva no canal, tá certo? Então se inscreva no canal aqui, vamos falar sobre o pregão de hoje. Inclusive, pessoal, hoje rolou uma oportunidade bem interessante, eu vou até compartilhar com vocês aqui o seguinte, deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha aqui, que foi exatamente o que eu compartilhei com os meus alunos, pessoal. Que eu esqueci de falar aqui para vocês, mas não se preocupem, tá? Vou ficar atento a essas movimentações, ok? Olha só, passei aqui sobre o que estava para fazer, né? Então, tinham essas regiões de demanda. Veja que foi ontem, 23 horas da noite, 11 horas da noite, eu estava atualizando lá os alunos, enfim. E tinham esses pontos de referência e essas retrações, como vocês podem perceber aqui, ó. Tá vendo? Então, inclusive, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu vir para esse gráfico, tá? Que foi exatamente onde eu marquei. Preste atenção que tá tudo marcadinho ainda, né? Inclusive com algumas operações ali, alguns traders para vocês entenderem como foi que como é que estava o movimento, levando em consideração que o movimento ele tinha que fazer uma mitigação dessa estrutura, né? Desse range aqui, como vocês podem perceber. E aí foi o que aconteceu. E aí o movimento ele dá um repique, ele chega nessa região de interesse aqui por parte dos compradores e responde. Preste atenção que foi exatamente esse movimento que foi feito. Tanto esse movimento aqui, ó, tá, de resposta, quanto esse movimento dessa venda e essa própria compra aqui, tá? Que é um pouco um trade que eu classifico como um trade um pouco mais avançado para quem não tem costume, tá? De reconhecer, de entender o que é que significa um breaker blocker. Eu vou passar uma visão aqui para vocês entenderem que também existem essas oportunidades, tá bom? E a gente tem esse balance também, vocês vão entender aqui o porquê que eu marquei dessa forma. Perceba que quando o mercado, o pregão fechou basicamente aqui, né? Ele abre basicamente aqui, ó, nesse ponto, tá? Às 9, ó. Não é isso? E aí ele cai, né? E busca logo aquela região e aí ele volta, retorna tudo, pagando ali 900 pontos, tá? Inclusive com o alvo que, caso você tenha um entendimento, sem saiba, né? Você pode colocar o alvo acima dessa liquidez, mas eu sugiro que você sempre busque um alvo dentro dessa estrutura mesmo, dentro desse movimento. Por quê, Felipe? Porque de fato o movimento ele não teve força ainda para poder romper o topo desse movimento, do range de 15 minutos. Então a gente entende que o movimento ainda teria que mitigar, ou seja, teria que cair, pelo menos para poder mitigar todo esse range aqui, ó, desse range que vocês estão vendo. Aqui nós temos uma região de 50%,
aqui é uma região premium, aqui é uma região de desconto. Então, mas Felipe, comprar aqui não seria arriscado? Cara, você operar contra o movimento não tem problema, desde que tenha um racional por trás, que você saiba o que você está fazendo. Aqui é um ponto muito forte, tá? É um movimento, como eu falei, de breaker block, inclusive estava 50% desse range, não do range em si, tá, gente? Pelo amor de Deus, 50% é ponto de entrada? Não, não é isso que eu estou falando. É que aqui nós temos um breaker block exatamente nesse ponto, tá vendo? E era 50% do imbalance, ó. Preste atenção que era justamente 50% do imbalance. Vou até traçar aqui para vocês perceberem. Então, esse era um ponto de confirmação, tá? Um ponto que você poderia entrar com stop abaixo dele, inclusive. Eu gosto de utilizar um stop pontual de 150 pontos. E aí, um alvo lá em cima, né? Que se você fosse realmente buscar um alvo ali, seria na casa de 780 pontos. Então, seria um trader bem interessante, ó, de 5 para 1, que é justamente o que eu dou prioridade. São trades como esse. Eu gosto de pegar trades de 150 de stop e 750 de alvo, entendeu? Então, para mim fica bem plausível, porque de toda forma eu vou ter como objetivo a minha a estrutura dentro do meu gerenciamento para poder entender isso. E logo após para poder entender, né, o meu gerenciamento ali, tá, gente? Então, e logo após eu marquei as regiões de interesse do preço, onde ele poderia parar, e aí ele chegou naquela região, né? Ou seja, você também poderia pegar uma venda na captura desses topos, tá? E aí você teria uma captura desses topos aqui para poder vender nesse movimento. Levando em consideração que ele já tinha dado indícios que ele iria retornar para poder mitigar esse ponto, para aí sim começar a subir. E agora, gente, que nós temos um movimento e ele chegou nessa região de interesse, aí fica um pouco delicado, porque de fato ele não quebrou na estrutura desse range, ou seja, ele não perde esse topo, tampouco ele perde esse fundo. Então, o que, é que seria interessante aqui para o mercado poder, para a gente poder entender que existiria regiões de movimentações no qual poderia surgir alguma oportunidade, né? Para vocês ficarem ligados nesse movimento que ele pode perder para, de fato, capturar todo esse movimento, toda essa liquidez, entendeu? E se ele perde esse movimento aqui, aí ele concretiza aquilo que eu estava falando em alguns vídeos anteriores, que ele pode perder esse movimento e aí ele retornar, né, perder esse topo, algum topo que ele vai deixar posteriormente para fazer a mudança de caráter dessa tendência, ele retestar esse ponto ou fazer um flip, alguma coisa do tipo, para poder realmente ele seguir essa alta, beleza? Até porque dentro desse range aqui, ó, desse movimentação aqui, ele pode cair mais ainda aqui para poder, inclusive, capturar toda essa liquidez, né? Fazer aquele famoso spring, que é uma captura de liquidez, é uma fase da teoria de Wyckoff, né? O cara que foi o primeiro a abordar em relação à questão da manipulação do mercado, onde ele nomeou, né, esse tipo de referência no mercado como composite men, que são os homens compostos, tá bom? Então, aqui seriam pontos realmente de reações normal, tá? Mas o ideal mesmo, a melhor ponto que seria de fato essa venda, até porque ainda está em um viés de baixa, né? E inclusive é muito importante que nem todo mundo consegue de fato operar em um mercado que está lateralizado, mas aqui passa informação suficiente para você enxergar o mercado de outra forma. Quando você consegue identificar onde de fato está o dinheiro, o que é que ele está fazendo, né? Onde é que a sardinha, o varejo está sendo posicionado, você consegue ter uma percepção para onde vai a direção do mercado. Então vocês precisam ficar ligados, tá? Até então é um movimento ainda que não dá uma resposta concreta, então não tem nem o que falar. Ah, Felipe, esse movimento seria o melhor dos movimentos, porque nós nos livraríamos aqui de fazer parte da liquidez, né? Ou seja, se você identificar onde está a liquidez, você pode ser a liquidez, então tem que ter bastante cuidado com isso também. Beleza? Então esse aqui seria o melhor cenário para a gente poder montar algum trader na parte da manhã. Felipe, se ele não fizer isso, se ele romper aqui e perder esse topo, aí nós vamos buscar as regiões que ficaram para trás, né? As regiões de referência para poder surfar um movimento que aí, nesse caso, ele vai poder fazer um movimento de alta, né? Perdendo o topo, e aí ele vai dar uma resposta. Essa resposta, a gente não pode esperar grandes movimentações, ou seja, de perder esse fundo, tá? E sendo assim, a gente tem que ficar ligado para poder montar alguma coisa, tá? Então fiquem atentos em relação a esses movimentos. Como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco sobre o dólar, gente. O dólar também chegou na região importante. Eu estou focando muito, tá, aqui no mini índice.
e tô dando uma atenção especial ao Forex, mas exatamente são esses pontos que realmente o Forex vem abordando, né? Bem simples a leitura, sabendo que ele perde um topo anterior, inclusive o topo também mais alto, e aí esse range foi respeitado e ele chegou a mitigar essa situação. Até então aqui o dólar tem um viés altista, justamente o mini índice pode responder como uma queda também, tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar bem atento mesmo. Inclusive ele pode até responder uma possível alta logo no início, justamente por conta dessa liquidez que o dólar pode vir a capturar aqui nesses fundos. Então se ele vier a capturar nesses fundos aqui, é necessário ficar atento, porque quando ele fizer isso, tá? Ele pode vir buscar alguma região de liquidez aqui nesse fundo, por exemplo, como região de demanda, né? Como essa demanda, mas é ficar atento, tá? Ficar bastante atento para não montar nenhum trade sem que você tenha de fato uma resposta. Mas Felipe, isso aqui não seria uma mudança de caráter nesse ponto? Tá, seria uma mudança de caráter. Mas antes de qualquer coisa, o que eu digo? Aqui ele faz um último boss, né? Ele vem e chega mitigando já, dá uma região bem descontada do preço, né? Como vocês sabem, a região de desconto é a região premium. Então, caso ele volte aqui para poder fazer um reteste e seguir essa alta, é possível montar alguma operação? Sim, fiquem atentos em relação a isso. Porém, é necessário que você execute ali, tá? Algumas confirmações. Vai de um perfil. Tem gente que se arrisca ali naquele famoso tipo de operação do risk entry, né? Mas tem gente que não gosta da confirmação. Então, chegando nesses pontos aí, na região de 15 minutos, tá, dá uma refinada, dá uma analisada como é que está o mercado para poder você surfar esses movimentos aqui, beleza? Não vacila não, tranquilo? Então, isso aqui é a visão que tem para o dólar. Tá? Tem muita liquidez nesses topos também, que precisa ser capturada. Inclusive, a gente consegue ver uma linha de tendência bem nítida aqui, que o varejo ama, né? Isso aqui são referências de varejo, não referências varejistas. Então, ele vai ter que capturar essa liquidez toda para cima. Então, pode ser que ele venha capturando essa liquidez para baixo, depois para cima, reteste, aí segue seu movimento, quebrando aquela estrutura. Então, tem que ficar atento a esses movimentos, beleza, pessoal? É isso. E, gente, para o Forex, olha só que interessante, cara. Eu passei uma venda ontem, né? Ontem eu estava com a mesma posição e eu vou ser bem sério a vocês que eu não surfei esse movimento todo, ok? Eu saí de fato nesse ponto aqui, galera, ó. Por quê? Porque quando o movimento começou, quando eu decidi vender, tá bom? Era exatamente, eu vou até mostrar para vocês aqui também, porque eu gosto de mostrar isso, para que vocês entendam exatamente, eu acho, acredito, deixa eu dar uma olhadinha, qual foi o horário que eu passei, que nós estávamos vendo, tá? Aqui, ó. Foi exatamente 11, ó, 11:09. Olha só que interessante. Exatamente aqui, ó. 11:09. Galera, EURUSD, vou vender aí. Pronto, exatamente. Por que que eu falei? A gente estava analisando tá, o mercado, né? Então, foi exatamente aqui, ó. Exatamente nesse candle aqui. Se a gente for para os 5 minutos, a gente vai ver com mais nitidez. Ele estava justamente nesse ponto. Percebam que ele já faz, ele já indica, né, que o mercado de fato ia reverter. Inclusive, ele dá uma segunda oportunidade bem nítida nesse ponto, ó. Ele faz um movimento de liquidez nesse ponto aqui, tá? E aí eu ri porque é muito, muito claro, muito nítido, né, velho? É muito nítido porque isso aqui é espetacular. Inclusive também joga induções ali para poder você vender nessas regiões, essa aqui é indução do preço. Então você consegue amar um trade numa segunda oportunidade, numa segunda, terceira chance, numa quarta chance você consegue executar essas vendas, seguir o flow do movimento, né? Você alinhar, tá? Todos os tempos gráficos, alinhamento de ordens, chama-se. Então você pode seguir ali fazendo esses tipos de trade também. E olha só, cara. Olha só que lindo, cara. Isso aqui, meu Deus, galera, pelo amor de Deus, galera. Isso aqui que eu tô falando para vocês é um trade nada mais, nada menos de 40 para 1 ou 1 para 40, tanto faz, porque na verdade você arrisca, digamos que você está arriscando aqui, um exemplo, $100. Cara, você vai ganhar $4.000, entendeu? Se você tem tá bom? $1, você vai fazer $40 e assim sucessivamente. Você tem uma dimensão e vai de acordo com o teu gerenciamento. Então foi bem top, só que eu não quis, galera, porque era 11 horas da noite, eu estava já muito cansado, entendeu? Eu gosto de realizar minhas parciais, eu gosto realmente de proteger minha ordem. Então foi o que eu fiz. Cara, quando ele tocou aqui, eu deixei meu trader rolando, tava um trader muito curto, tá? E eu deixei esse trader aqui nessa base desse movimento.
tá? E aí ele me pagou ali, foi um trade de 1 para 10, de fato, né? Foi um trade muito bacana. E aí ele me rendeu 10 dólares. 10 dólares não, 200 dólares, né? 10 dólares, né? E aí, ó, olha só que interessante. 1 para 7, na verdade. Foi exatamente isso aqui. Mais ou menos isso. Se eu não me engano, deixa eu ver como é que ele confirmou. Foi exatamente, deu 211 dólares. Certinho, 211 dólares. Aqui, que inclusive eu coloquei um pouco mais acima. E aí ele chegou e pagou isso aqui. É um trader de 1 para 5 mesmo, foi que eu tava para que eu gosto de buscar, né? Então foi bem interessante. Foi mais ou menos aqui, galerinha, ó, foi exatamente nesse order block aqui abaixo dessa região. Só que ele tava me dando indício que ele ia realmente cair. Só que eu pensei, cara, ele pode também capturar esses topos anteriores, né? Então isso aí é nítido, porque ele tem esse equal highs aqui, ó, toda essa região de liquidez aqui para poder buscar uma outra região de oferta, mas fez o contrário, né? Ele já estava bem precificado, já estava na região premium, de um range maior, e aí ele caiu, cara, meu irmão, como uma manteiga. Olha só que interessante. Olha só que bacana. Inclusive, chegando inclusive numa região muito importante, mas, né, tem que ver como é que ele vai corresponder. Pegou alguns order blocks ali, aquele dá até uma resposta, ele para um pouco o preço. Nem todo order block que eu marco também, eu utilizo ali como eu espero, algumas situações eu espero gatilho, outras eu espero confirmação no caso, né? E outras eu consigo me antecipar também. Mas esse trade aqui foi fenomenal. Movimento que eu tinha até mostrado para os meus alunos que aqui seria uma liquidez a ser capturada, e olha só o que ele faz, isso é um movimento bem nítido do Forex. E o GBP-USD, esse é o EURUSD, tá? O GBP-USD também aconteceu uma venda bem top, né? Uma venda aqui exatamente nesse ponto. Olha só, cara. E esse trade aqui também foi passado, né? Tínhamos essa região aqui, tudo ao vivo, foi bem tranquilo, foi bem massa, tá? Deixei a ordem estar um pouco acima, não foi acionada, mas olha só o que foi que aconteceu, cara. Derreteu um trader que até agora, no exato momento, vamos só igualar aqui, ele tá ali, tá 31 para 1, tá? Então, um trader bem top, bem interessante. O Ibovespa aqui, para a gente finalizar, pessoal, segue uma movimentação ele está de fato, né, mudou aqui, está quebrando essa estrutura desse ponto. A gente pode até considerar uma mudança de caráter, porém a gente tem uma região aqui que é muito delicada. Por quê? Porque nós temos um range acima e ele até chega a precificar acima desses 50%, mas nós temos que ter cuidado, cautela, tá bom? Se o seu risco retorno estiver favorável em relação lá ao mini índice, que foi falado, né, como viés, preste bastante atenção. Por quê? Porque são regiões que o preço vem respondendo ok, ó. Você vê que ele vem e responde aqui ao início desse order block, mas que você precisa ter uma noção bem melhor a respeito do que você está fazendo. Porque como o mini índice é um derivativo do IBOV, tá bom? Você precisa entender que tudo que se espelha aqui pode refletir sim lá no mini índice. Lógico que vai refletir lá, né? Então você precisa entender onde é que estão as estruturas, onde é que você vai marcar os seus pontos de entrada. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Gostaram de hoje? Bem bacana, né? Bem top. Acreditem, pessoal. Cara, eu estou muito feliz com o projeto, com o que está acontecendo. Várias pessoas aí, todo mundo se inscrevendo. Cara, que massa, né, cara? Pode ter certeza que vocês aí vão crescer bastante. É só o começo de uma grande jornada e eu acredito que todo mundo aí está sendo agregado, tá? Hoje nós falamos do Forex, falamos aí do dólar, então vou manter essa pegada para vocês poderem cada dia mais evoluir, beleza? E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, ó. Um beijo no coração de todos. Fiquem atentos, né? A movimentação aí do gráfico, que a gente tá só começando, viu? O raciocínio lucrativo vem para, de fato, mudar o cenário e mudar a forma de pensar. Então, como diz o meu aluno, né? SMC, meu amor. Valeu, galera. Até mais. Deus abençoe. Fui!